Gravação iniciada. Muito bem, queridos amigos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos começando mais um estudo de domingo. Desta vez, um início oficial do estudo do Novo Testamento, da narração dos evangelhos no Novo Testamento. Vamos começar com a narração do evangelista Mateus, que também foi apóstolo, não é? Antes de começarmos, eu vou sugerir então que a gente faça assim uma pequenina prece, só para nós nos harmonizarmos bastante e mergulharmos nessa ambiência que com certeza a espiritualidade está buscando fazer aqui entre todos nós. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas boas lutas que cada dia nos oferece, nos fortalecendo a cada passo do caminho. Que as tuas bênçãos possam estar sempre em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. O que nós vamos fazer? Para quem tem, nós vamos primeiro usar a tradução, informando, do Haroldo Dutra Dias, nesse livro que eu acho que hoje em dia é editado pela Federação Espírita Brasileira. A minha edição ainda é do Conselho Espírita Internacional, sei, e a tradução é do Haroldo Dutra. Nessa tradução aqui, nós só vamos encontrar os 4 evangelistas e Atos dos Apóstolos, ok? Embora aqui na capa venha o Novo Testamento. Ele não está integral, ok? Mas eu gosto bastante dessa tradução. Vamos usar também as informações que vamos trazer hoje, estão neste livro aqui. Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Manual Bíblico, Sociedade Bíblica do Brasil. Esse livro ele fala de todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele é ricamente ilustrado, é muito, 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 muito interessante mesmo. E nós o buscamos para termos as bases históricas de várias situações que vamos ver aqui hoje, certo? Vamos então eu não vou mais colocar aqui essa citação, está bem? Toda vez que falarmos alguma coisa de referência histórica, buscamos aqui nesse livro do Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, ok? Muito bem. Vejamos então, no Novo Testamento, vamos tentar fazer uma boa introdução. No Novo Testamento, o Evangelho que estamos trazendo aqui, Mateus, Novo Testamento, ele, além de Mateus, é trazido por outros 3 evangelistas. Então, Mateus, também chamado por Marcos e Lucas, os outros 2 evangelistas, de Levi. Mateus se chama de Mateus nessa narrativa aqui, mas Marcos e Lucas o chamam de Levi. Ele era apóstolo, era publicano, cobrador de impostos. Ele cobrava impostos dos judeus para entregar aos romanos, que era o povo dominador do povo hebreu, dominavam toda aquela região da Palestina. E ele, então, era cobrador de impostos, muito mal vistos. Claro, todos os publicanos eram muito mal vistos, não eram quase que uma persona não grata. Imagina, tirar dinheiro embora fossem impostos, né, devidos pelo povo dominado ao seu dominador, ele lá tinha essa profissão. O que é interessante é que Mateus, embora tivesse esse já trato com o dinheiro, vamos chamar assim, ele tinha essa experiência larga em lidar com dinheiro. O dinheiro do grupo apostólico, que ele faz parte do grupo dos 12 apóstolos, né, que Jesus escolheu,
não ficava a cargo de Mateus. A gente vai pensar, quem é que sai aí cuidar de dinheiro? Ah, Senhor, é Mateus, passa para ele. Mas não, não era Mateus que cuidava do dinheiro. O tesoureiro do grupo apostólico era Judas Iscariotes. Ele era o tesoureiro, era o que cuidava do dinheiro do grupo. É uma informação que eu achei até bem interessante. Então, Mateus é essa figura, não é? Esse publicano. Nós temos Marcos, que é discípulo de Pedro, um dos apóstolos. Então, enquanto nós sabemos que Mateus, embora na narração toda aqui de Mateus, em nenhum momento ele se identifica, mas é desde o início considerado que esse evangelho é, sim, de autoria de Mateus. Vamos lá. Que esse evangelho é de autoria de Mateus. Vocês estão me ouvindo bem? Façam assim, por favor, se estiverem. Ok, obrigada. Marcos, então, era discípulo de Pedro, que ouviu de Pedro tudo que ali registrou. Mateus não, Mateus assistiu. Lucas foi discípulo de Paulo, que não assistiu nada. Mas Paulo e Lucas foram a Éfeso visitar Maria, que morava com João, depois da morte de Jesus, é claro, da crucificação. E aí, lá, através de Maria e João, excelentes fontes, não é? Lucas, então, escreveu a partir dessa fonte. Já João também, o último evangelista, na sequência, não é? O último na questão de sequência. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, João também foi apóstolo. Outra coisa que sabemos aqui da narrativa de Mateus é que ele escreveu entre os anos 50 e provavelmente 70. Há uma divergência, ok? Sempre os estudiosos, sabe como é? Estudioso é assim, um diz uma coisa baseada em fatos, mas o outro diz outra coisa totalmente diferente e também diz que é baseada em fatos. Então a gente fica, né? Fato é que alguns dizem que foi antes da destruição do Templo de Jerusalém que foi escrita essa narração aqui de Mateus, do Evangelho. Se foi antes do ano 70, porque o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois, né, de Cristo. Bom, dito isto aqui, essas informações de Mateus é uma coisa interessante também. Mateus, ele procura, ele é um judeu, é um cristão judeu de uma comunidade cristã onde a maioria é também de judeus que também são cristãos. Então a gente vai ver que a forma como Mateus escreve sobre Jesus é buscando provar que Jesus é o Messias esperado pelo povo hebreu, para que eles pudessem se convencer e seguir esse Messias dentro da mensagem do evangelho que ele trouxe. O que também é bastante interessante, porque os judeus foram e são até hoje extremamente resistentes a aceitar Jesus como Messias. Então ele faz um grande esforço já desde o início, que nós vamos ver que ele começa com a árvore genealógica, buscando trazer na genealogia de José a sua ligação com Davi, que é o rei da nação judaica, né? Da nação hebreia, né? Rei dos hebreus. Os hebreus tiveram o reino de Judá. Esse reino de Judá acabou quando houve um exílio. Eles saíram e foram para o exílio na Babilônia. Porque o povo hebreu é muito sofrido, não é? Eles desde sempre estão sempre saindo e voltando, e saindo e voltando, e sendo expulsos e voltando, sofrendo grande perseguição. Então, houve esse reino de Judá, que Davi foi seu rei, e eles depois foram exilados para a Babilônia. Houve 14 gerações
até o nascimento de Jesus. Então a gente vai ver que logo aqui no início da narrativa de Mateus, ele vai colocar 3 grupos de 14 gerações. Mateus vai colocar logo no início 3 vezes 14. Então, no primeiro grupo que ele vai citar, nós vamos ter de Davi, que foi o primeiro rei, não é? De Davi. Não foi o primeiro rei. Bom, Abraão não foi rei. Abraão foi o patriarca de toda a nação. Mas Davi era aquele rei onde o povo ele confiava na... Imaginemos, então, um povo que era dominado pelos romanos, não é? A lembrança do grande rei Davi sempre foi uma força para aquele povo dominado. O que acontece? Eles, porque Deus prometeu que Davi jamais ficaria sem descendentes, então, os judeus, os hebreus, acreditavam que ele veria, então, o Messias seria esse grande descendente de Davi. Como Davi foi um grande rei, um grande guerreiro, aqui no mundo terreno, eles imaginavam que o Messias, nós até entendemos, não é? Eles imaginavam que o Messias viria o quê? Libertar Israel do domínio dos romanos, que seria uma coisa aqui, que o reino de Davi voltaria a se estabelecer aonde? Aqui. Como o próprio Mateus também se esmera em mostrar, em esmiuçar, que o reino de Jesus não é deste mundo, nós podemos até entender a resistência em se aceitar esse Messias. Ou seja, o Messias não é o que eles esperavam, ou o que boa parte deles esperavam. Daí a rejeição, a ideia de que ele, que fala de um reino que não liberta os hebreus dos romanos, como o reino realmente do descendente do Messias, descendente do rei Davi. Né? Nós até dá para entender isso. Então vejamos que há uma divisão de 14 nomes que seriam gerações, não é? De Davi, de Abraão a Davi, de Abraão a Davi. 14. Depois mais 14. De Davi, eu ia botar David, de Davi a o que ele chama de exílio na Babilônia. Mas aqui no manual bíblico é Jeconias. Esse exílio vai se dar na lista de nomes. Como é mais curtinho escrever Jeconias, eu vou escrever Jeconias. Mas vocês sabem que Jeconias marca o exílio para a Babilônia, ok? As Jeconias. E depois mais 14 de Jeconias, ou seja, do exílio, a Jesus. O que é os hebreus? Eles têm uma ciência oculta muito forte para os estudiosos iniciados. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Cabala. Já ouviram falar sobre Cabala? Fala sobre os números. Os números para os hebreus são muito, muito importantes. Então a gente vai ver que 14, 14, 14, baita coincidência, vocês não acham? Pô, 14, 14, 14, mas o que aqui destaca-se? Que 14, primeiro, se você pegar o nome de Davi, que é a principal figura de tudo isto aqui, para validar Jesus como Messias, Davi, somando-se os nomes nas letras em hebreu, que valem também como números, é igual a quê? Adivinhe. 14. 14. E 14
é 2 vezes 7. E 7 é o número da perfeição. É um número muito importante. Então, vejamos. Aqui nós temos 2, 7 mais 2, 7. Isso quer dizer que nós temos quantos setes? Nós temos 6 setes até Jesus, correto? Nós temos 6 ciclos de 7 até Jesus. E em Jesus começa que ciclo de 7? O 7º ciclo de 7. Olha que interessante. Aqui em Jesus, aqui começa o 7º ciclo de 7, que está ligado à perfeição. E nós sabemos que perfeito só existe o quê? Perfeito é só Deus, não é? Mas esse número está ligado à perfeição. O que vocês acharam? Interessante? Interessante, eu achei demais interessante. Bom, isso aqui, depois. Vejamos então agora o texto. Então a gente vai ler e vai poder entender melhor o que é que Mateus está querendo provar logo de cara ao começar a narrativa dele. Como dissesse, olha, eu vou trazer para vocês toda a história do Messias, mas eu vou provar para vocês que ele é o Messias. Mateus, para referendar, ele não faz só isso. Ele vai buscar no Antigo Testamento elos que ligam Jesus a tudo que veio antes dele. Então, nós vamos ter várias referências dos profetas do Antigo Testamento, profetizando a chegada do Messias e Jesus vivendo situações que comprovam que a sua vida foi exatamente como os profetas disseram que seria. Aliás, nós vamos ver que o próprio Jesus se esforça em fazer isso. Então, vejamos lá. Livro da genealogia. Aqui nós vamos ver toda a narrativa do Novo Testamento, ok? Versículo a versículo. Vamos trazer a doutrina espírita. Aqui são referências à sociedade bíblica. Ela não é católica, se eu não me engano, ela é protestante, tá? A sociedade bíblica é protestante. Como referências históricas, muito bom. Até mesmo nós vimos aqui referências até à questão da doutrina judaica, hebreia, né? É porque judeu é menos que o hebreu, né? Hebreu é um povo, hebreu é o povo, né? Então vejamos. Mas nós, na interpretação do que o Evangelho nos traz, nós temos, é claro, como base de ampliação do nosso entendimento e aprofundamento a doutrina espírita. Vejamos, então, o versículo 1 do capítulo 1 de Mateus. Diz ele: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, filho, mostrando que é da mesma linhagem, ok? Mostrando que é da mesma linhagem. Filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa a genealogia. Essa genealogia, ela pula nomes. Por quê? Porque ele faz um esforço para colocar 14, 14, 14. Tá? Isso também é dito aqui nesse livro. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, de Tamar. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boez.
de Racabe. Boaz gerou Jobed, de Ruth. Jobed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Joram. Joram gerou Osias. Osias gerou Joatã. Joatã gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amós. Amós gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Elaquim. Elaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Elude. Elude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, de quem foi gerado Jesus, chamado Cristo. Dessa forma, diz Mateus já no versículo 17, dessa forma há no total 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio na Babilônia ao Cristo. Então, devido à ligação desse povo com a força, o peso, a importância que eles dão à Cabala, ele prova com todos esses números de que sim, vamos dizer assim, suficientemente, vamos dizer assim, a base de verdade em se dizer que Jesus é sim o Messias, porque é descendente de Davi. Tudo bem? Ok. Aí, nós vamos ter várias páginas aqui, pelo menos nessa tradução, falando sobre todos esses personagens citados na genealogia. Mas é claro que a gente não vai entrar nisto. Aí, continuando a narração de Mateus, nós vamos para o versículo 18. No versículo 18, nós entramos no anúncio do nascimento. Muito bem. Sobre o nascimento, vocês vão me dar um segundo que eu vou apagar isto aqui. No nascimento de Jesus, vem o anúncio primeiro, não é? Do nascimento. Mas vamos falar de uma coisa aqui antes. Jesus, quando chegou, vamos assim, antes de Cristo, depois de Cristo. E nós entendemos que Jesus nasceu no ano 0, não é isso? Ok? Ano 0? Não. Jesus não pode ter nascido no ano 0. Por um forte motivo. É dito aqui na narração que o rei, quando Jesus nasceu, era Herodes o Grande. São vários Herodes, mas esse é o grande. Então, Herodes o Grande. O que mandou matar as criancinhas. Vocês lembram que ele mandou matar as criancinhas com medo que o Messias viesse tirar o trono dele? Herodes o Grande, ele viveu entre 37... Ele foi rei, melhor, não viveu. Ele foi rei. Claro que o rei, quando termina o reinado, é porque ele morreu. Mas ele foi rei entre 34 a.C.
34 antes de Cristo e 4 antes de Cristo. Se ele morreu em 4 antes de Cristo, Jesus nasceu entre 6 e 4 antes de Cristo. De 6 a 4 anos antes do ano zero. Ok? Por quê? Porque o que aconteceu quando Jesus nasceu, era Herodes que reinava. Se era Herodes que reinava, Jesus não pode ter nascido no ano zero, porque quando Herodes morreu, foi no ano 4 antes de Cristo. Não esquecendo que, após o nascimento de Jesus, é que Herodes manda matar as crianças, e para que Jesus não fosse morto, a gente vai ver aqui, ele foge para o Egito, os pais o levam para o Egito. E quando Herodes morre, o anjo aparece de novo em sonho para José, mandando eles voltarem. Ora, como é que eles andavam? Pegavam o trem-bala de Belém para o Egito? Para ser rapidinho? Não. Eles iam naquela mulinha, né, naquele burrinho, iam lá, né, ou andando no burrinho. Isso levava tempo para ir de Belém até o Egito. Então, vamos imaginar que de 4 a 6, pelo menos uns 2 anos de lastro, porque as coisas, hoje em dia, é tudo muito rápido, mas antigamente as coisas eram lentas, e a gente vai ver aqui um pouco sobre isso. Muito bem. Então, no versículo 18, nos diz Mateus assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo, ou seja, ficou grávida, sem que nenhum homem a tocasse. Aí, já podemos começar falando de doutrina espírita aqui? O que vocês acham? Seria possível colocar, embora não seja de forma, todos, vamos dizer assim, fatos que aconteceram na vida de Jesus, todos esses fatos podem ser questionados, podem, eu concordo, não concordo, ok. O que não há discussão nenhuma é sobre o conteúdo moral do que Jesus trouxe, certo? Muito bem. Sendo assim, vamos falar de doutrina, vamos fazer um exercício de doutrina espírita. Vamos fazer, do que a gente conhece, que a doutrina espírita nos ensina. Bom, é possível que a espiritualidade colocasse um espermatozoide para fecundar um óvulo de Maria? É possível que isso acontecesse? O que vocês acham? Vamos lembrar que Jesus parou a tempestade, transformou água em vinho, pegou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão, curou imediatamente chagas terríveis de hanseníase, de leprosos, que era assim que se chamava à época, cegos, paralíticos. Nós temos no livro dos médiuns que pensamento e vontade manipulam os fluidos. Bom, nosso pensamento e vontade manipulam mais fluidos do que a gente imagina. Tem aquele ditado que diz: cuidado com o que você pede, porque você atrai. É o nosso pensamento e a nossa vontade. Mas é claro que espíritos puros, e não vamos esquecer que Jesus dizia que tudo o que ele fazia nós podíamos fazer também e muito mais. E aí fica essa pergunta: seria possível? Seria possível que, porque diz aqui, veja bem, ela concebeu pelo Espírito Santo, ou seja, ela concebeu, certo? Ela ficou grávida? O que vocês acham? Ficou grávida ou não ficou grávida? Ou foi fake a gravidez dela? Ela ficou grávida. Ela ficou grávida. Tanto ela ficou grávida que ela foi visitar a prima Isabel, e quando ela chegou, João Batista, que estava no barriguinha de Isabel, parente de Maria Isabel,
ela já estava com os 6 meses de gravidez. Quando ela chega, João, que está, vamos dizer assim, ele toma a mãe e salva Jesus, que estava ali com Maria. Olha que nível de espíritos. Se encontram as mulheres grávidas e um cumprimenta o outro que chega. Que está na barriga de uma, cumprimenta o outro que chega na barriga da outra. Então, ela estava grávida. A gravidez, ela foi, ok, ela aconteceu, é real. Jesus nasceu de Maria. Mas acontece que é dito que não foi fecundada por José. Isso é possível. A doutrina espírita diz que isso é possível. Tanto poderia explicar isso, como explica os milagres, está lá na Gênese. Predições e milagres à luz da doutrina espírita. O 5º livro da codificação espírita. Mas isso foi uma provocação. Provocação não para a gente discutir, não. Provocação só para a gente pensar e pesquisar. Então diz aqui que concebeu pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre é uma fala, uma ideia que é trazida quando é a alta esfera da espiritualidade. É o Espírito Santo. Foram tomados pelo Espírito Santo. Então é o quê? Altas esferas da espiritualidade. José, seu esposo, sendo justo, porque ela disse para ele o que aconteceu, né? Sendo justo, não é que ele foi justo naquele caso, ok? Está dizendo que é uma característica de José. Era um homem, ou é um homem até hoje, não é mais homem, é um espírito, mas justo. Já era um espírito superior, justo. Sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Ou seja, a tomou como esposa, mas não coabitou com ela. Após ter cogitado essas coisas, de mantê-la, não é? Nesse repúdio, eis que em sonho, considerando que ela o havia traído, não é? Ela não acreditou no que ela disse. A questão é quem acreditaria? Mas aí ele teve um sonho. Bom, por que as pessoas têm sonhos e outros veem espíritos? Porque nós vamos ver outras situações aqui que os espíritos aparecem, mas não é o caso com José. Com José, os espíritos não apareciam a José. Vejamos que o anjo Gabriel apareceu a Maria, mas não apareceu a José. Poderia ter dito isso a ele, mas não foi assim com José. Com José foi através de sonhos. Por quê? Só quem sabe isso é Deus, né? Espiritualidade superior do porquê. Mas é fato que foi realmente assim. Porque as coisas não acontecem só de um jeito. Eu acho interessante isso, porque mostra diversidade. O fenômeno continua sendo válido, por mais que não seja daquele jeito, porque não precisa ser só daquele jeito, não é? Então, após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor dizendo, e é interessante que nessa narrativa aqui de Mateus, ele não fala do anjo que aparece a Maria, ele não fala da anunciação. Ele foca em José. Nós vamos ver que o foco é José. Por quê? Porque José é que tem a linhagem do rei Davi. Então é aquela história, foca no José. Após ter cogitado dessas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Olha, vamos aproveitar e colocar de novo. Ele foi e colocou. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e o chamará pelo nome de Jesus. Jesus quer dizer Deus salva. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui na tradução não tem o significado, tá? É Deus salva. Só tem assim, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso, no versículo 22, ele continua, tudo isso aconteceu para que se cumprisse
o que foi dito pelo Senhor através do profeta. E aí é uma referência ao Antigo Testamento, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus convosco. Então, antes diz que Maria o chamaria de Jesus, mas que ele seria conhecido, o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara. Vamos lembrar que José era um espírito superior. Além de justo, não discutiu com o que aconteceu e não foi nada com aqueles olhos que Deus havia, que a terra havia de comer. Foi o quê? Foi em sonho. Quantos de nós temos encontros em sonho e acordamos e dizemos, foi um sonho? Ele não. Ele recebeu uma instrução, uma orientação e seguiu, como foi dito. Ao despertar, José agiu conforme lhe ordenara o anjo e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Tudo bem até aqui? Tudo? Ok. Agora, nós vamos a uma outra parte bastante interessante, que é apenas abordada dessa forma, mais profunda, vamos chamar assim, por Mateus, que é a visita dos magos, aquelas personagens que a gente tem no presépio, no Natal, os 3 reis magos, existiram, não existiram, quem são, quem não são, deixaram de ser. Vamos ver aqui na narrativa de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, porque é que cargas d'água, eles que moravam, vamos lá, na Galileia, aqui a Galileia, aqui ao sul a Judeia, e no meio nós temos a Samaria. A Samaria era a terra dos samaritanos, não considerados pelos judeus, ok? Mas olha que interessante. Nós tínhamos a Galileia, nós tínhamos a Judeia, e o que Jesus ficava depois, quando ele foi pregar o evangelho, o que ele ficava fazendo o tempo todo? Galileia, Judeia. Ele ficava assim, vai para Judeia, Galileia, Judeia, Galileia, Judeia. Ficava pregando, tanto na Galileia quanto na Judeia. Na Galileia nós vamos ter cidade importante, por exemplo, Nossa, isso quando apaga, saudade dos dias. Cafarnaum. Temos uma outra cidade, Nazaré. Eles moravam em Nazaré. Temos aqui o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, onde Jesus tantas e tantas e tantas e tantas vezes pregou. Já aqui na Judeia, nós temos o quê? Temos Jerusalém. Temos passando aqui, o Rio Jordão. E aqui nós temos a cidade de Belém. E houve um censo e eles tiveram que sair de Nazaré para Belém. Por quê? Porque o pai, José, era da cidade de Belém. E o Messias tinha que nascer em que cidade mesmo? O Messias tinha que nascer em Belém. Por que o Messias tinha que nascer em Belém? Porque ele era descendente do rei Davi. E a tribo de Judá, lembram de Judá? A tribo de Judá era exatamente dessa região onde fica Belém. Então, ele era o herdeiro do rei Davi, legítimo. Tendo Jesus nascido, já vimos isso, Tendo Jesus nascido, sim, porque a gente quis falar sobre isso aqui, em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes.
Eis que magos vieram do Oriente. Esse Oriente aqui pode ser Pérsia, Babilônia ou Arábia, tá? Um Oriente assim bem vasto, né? Pérsia, Oriente, Arábia, Pérsia, Babilônia, bem vasto lá. Realmente não se tem ideia. O que se tem é que, na verdade, não eram reis. Esses magos, eles eram estudantes não eram estudantes, claro que não. Eles eram estudantes no sentido de pesquisadores, eram sábios, eram cientistas da época, podemos chamar assim, estudavam as estrelas, né? E descobriram, pela descrição do fenômeno, do que eles viam no céu, o que eles viram, na verdade, foi um cometa. Interessante sobre o cometa. Era um cometa grande. Os chineses são uma civilização muito antiga. Nós temos, por exemplo, que a ciência chinesa tem mais de 5.000 anos. A escrita, a ciência. Ai, mas Cristina, por que você está falando da China? Porque os chineses, que pesquisam os astros há milênios, lá nos registros dos chineses, entre o ano 20 antes de Cristo e 10 depois de Cristo, os chineses relatam a aparição de um grande cometa. Esse cometa ficou visível no céu por 70 dias. Olha que interessante. E esse cometa apareceu em que ano? No ano 5 antes de Cristo. Não é exatamente entre aquele período que a gente falou? Entre 6 e 4? Olha que coincidência. Então, Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Esse cometa apareceu em 5 antes de Cristo. Nos estudos chineses, nos registros chineses, está lá o registro desse grande cometa. E o cometa tem exatamente essa cauda. Ele anda devagar no céu, parece que ele fica acompanhando exatamente, porque como ele está muito longe, né, ele vai andando rápido, mas é lá onde ele está. E aquela cauda, que é aquelas partículas lá de poeira, né, que vai pela velocidade lá dele, então vai marcando. E o que é interessante é que ele fica como que parado num determinado momento, mas ele não está parado. Eu particularmente vi o cometa Halley em 1976, aí em Niterói. Vi em Niterói o cometa Halley. E fiquei encantada, porque realmente um cometa era muito visível e é realmente uma visão muito linda. Bom, fato é que esses estudiosos das estrelas vieram atrás do cometa, né? E vieram, vamos dizer assim, talvez buscando o significado desse cometa, vieram buscando um rei, vieram buscando o nascimento de um rei. Estavam já buscando o Messias, porque o Messias, nós vamos ver aqui, estou eu adiantando o serviço. Vamos lá. Eis que os magos vieram do Oriente para Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Eles foram perguntar onde sobre o rei? O que vocês acham? No palácio do rei. Tá certo? Eles foram lá no palácio. Deram com quem? Com Herodes. Herodes era uma pessoa que tinha muito medo de ter seu trono usurpado. Ele matou todo mundo que pensou em usurpar o trono dele. Só pensou. Mas a história dele é muito sangrenta nesse sentido. Tá? Quando os magos, né, esses 3 reis, vamos chamá-los de reis magos, né? Tá aqui, os 3 magos, aqui eles falam de magos. Quando esses magos do Oriente chegaram, onde está os reis dos judeus, recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, eles foram lá no palácio do rei Herodes, ouvindo isto. A Torá, que é a lei dos judeus, não é?
que, imaginemos, ela existe desde 3.500 anos atrás, bastante tempo, né? Escrita por Moisés. Então, a Torá é bem antiga. O fato do Oriente ter conhecimento das... Até porque, não é? Magos e profecias combinam muito bem, né? Magos e profecias. Então, o fato dos magos terem conhecimento das profecias que já existiam há séculos e séculos não é difícil de acontecer, tá? Só para a gente não achar muito estranho isso. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes, olhe lá o que Herodes vai fazer. Todos os principais sacerdotes... Eu fui ver as horas. Escribas e anciãos do povo informaram-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. Olha só que o Herodes não era bobo, não, né? Era muito inteligente, né? Porque ele veio perguntar onde está vimos lá nas profecias. Aí ele falou profecias. Aí ele foi... Eu acho que eles estão falando do Messias. Mandou chamar os que eram conhecedores das profecias da Torá, não é? Do Antigo Testamento. A Torá é o Antigo Testamento. E eles lhe disseram, aí os sacerdotes, estudiosos da lei judaica, disseram para ele assim, em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. Então, Belém é a cidade onde nasceria o Messias. Por quê? Porque é aqui que ficava o reino de Judá. Aí a gente começa a ligar os pontos, né? E aí o que fez Herodes? Então Herodes, chamando, assim, antes disso, diz assim, em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, assim, agora ele vai dizer o que está escrito lá no Antigo Testamento, tá? O profeta disse assim, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então isso até aí é o que diz a profecia. Então Herodes, chamando secretamente os magos, averiguou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha. E quando a encontrardes, relatai-me, para que eu também vá e a reverencie. Quer dizer, eles não sabiam nada desse rei, né? É claro que ele já estava ali cheio de más intenções. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram ao despontar os precedeu até se deter após a chegada sobre o local onde estava a criancinha. Alguns acham que esse local é a estrebaria, mas outros acham que o local é a própria cidade de Belém. Ok? Porque aqui só diz o local, não há uma especificidade. Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, olha que interessante, ele não diz que é uma estrebaria, ele fala casa. Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Isso é simbólico. Não os presentes em si, mas o que eles significam, ok? O ouro era para o rei. O incenso era uma oferenda ao divino, a Deus. Porque o incenso queimado não tem aquela fumacinha? O incenso, quando você queima, não é aquela fumacinha? Então, isso vai para o alto, né? É para Deus. Ouro, incenso e a mirra. A mirra é uma especiaria rara com muitas funções, inclusive medicinais, né? E a mirra é para o homem. Bem interessante. O rei
Deus, o homem. São as... Ah, Cristina, onde é que você viu isso? Os benditos que estudam. Está aqui. Os benditos que estudam. Para quem chegou agora, Manual Bíblico, Sociedade Bíblica Brasileira. Okay? No centro do Rio de Janeiro tem uma excelente livraria da Sociedade Bíblica Brasileira. Muito bem. E aqui nós vamos só terminar, né? Porque eu acho que já está aqui na nossa hora. Vamos só terminar essa parte da visita dos magos, em que temos assim. E sendo advertidos, então, ok, eles foram lá, reverenciaram o Messias, deixaram os presentes e dormiram. E foram avisados em sonho, não só José, os magos também foram. E sendo advertidos em sonho para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para sua região por outro caminho. E escaparam lá de Herodes, não é? Muito bem. Hoje nós vamos ficar por aqui. Esse é o início de uma saga, né? A chegada, a vinda de Jesus entre nós é uma saga. Então, e reflete há 2000 anos de forma tão intensa em nossas vidas. E cada vez que nós nos aproximamos de Jesus e entendemos melhor tudo o que representa para todos nós essa vinda do Messias, do enviado de Deus, né, do ungido. E, aliás, não falamos sobre isso, né? O Cristo é uma palavra que vem do grego Christos. E Messias é do hebraico Messiah, uma coisa assim. Quer dizer a mesmíssima coisa, ok? Messias e Cristo é a mesma coisa, é o enviado de Deus, ungido com óleo, mas eram ungidos com óleo os escolhidos para tarefas importantes. Daí essa tarefa do Messias em nos trazer o Evangelho, ele ter esse título de Messias, de Cristo. E vamos ficar por aqui. Semana que vem nós retornamos. Já no capítulo 2, vamos para o versículo 13 de Mateus. Eu vou agradecer a todos, vamos fazer uma prece rápida para o nosso encerramento. Depois eu vou terminar a nossa gravação e aí vou ligar os microfones para a gente se despedir, tá bom? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos podendo buscar no Novo Testamento a história da tua passagem entre nós, na narração desses 4 grandes companheiros que deixaram esse tesouro inestimável aos nossos corações. Que as tuas bênçãos estejam conosco e sigam conosco, Senhor, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, que a paz seja uma marca nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Vamos colocar aqui, encerrar.